Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Com apenas 26 anos, ele foi eleito chefe revelação por Veja Comer e Beber. O motivo? Fazer uma culinária moderna com traços notadamente autorais. Uma mistura de Brasil com o resto do mundo, um cruzamento de várias influências que ele recebeu, inclusive no período que morou fora do país. O melhor de tudo é que essas receitas, bem empacotadas, sempre com um visual de encher a retina e despertar a gula, têm preços muito atraentes. Outra singularidade, seu restaurante, o Petit Gastronomia, fica atrás de uma loja de material para artistas plásticos, que pertence à sua família, a Pintar. Além disso, ele que ainda não chegou aos 30, multiplicou o negócio em 2 endereços na Escola Pan-Americana de Artes e agita ainda em uma série de eventos pela cidade. Tenho o prazer de receber Vitor Dimitrov. Muito bem-vindo. Oi, Arnaldo, tudo bem? Obrigado. Então, vamos começar essa nossa conversa falando das suas invenções. Por que dá certo misturar chocolate branco com pepino e dill, fazer um ravioli de capuchinha recheado de bacalhau e com um molho de tucupi e ainda preparar um risoto de cevadinha com picles de melão e óleo com infusão de carvão? Eu acho que os sabores combinam pela exoticidade, assim. Eu acho que os contrastes, então acho que fica muito bacana, assim. Essa questão da couve-flor com dill e chocolate é uma coisa que... você não tá fazendo mais com pepino, então. Tá fazendo com couve-flor, dill e chocolate. Já mudou. Eu já fiz com pepino, já fiz com chocolate. A gente fez também uma panacota de couve-flor com chocolate defumado. E eu acho que é mais ousar, assim. Acho que é interessante pelo fato de não ser a mesma coisa, sabe? E a clientela nunca se assustou com essas suas receitas? Já se assustou, mas eu acho que a gente tem crescido mais não crescido mais, a gente tem amadurecido mais, eu acho, nessas questões. Então a gente tem feito pratos um pouquinho mais... Eles parecem diferentes, mas eles são, na verdade, mais simples, na verdade. Eles parecem. Os seus pratos não têm uma elaboração que seja de dias na cozinha, com molhos complicados, nada. Eles têm uma apresentação bonita e tem uma simplicidade por trás, sem perder o requinte, né? Agora, o cardápio continua mudando freneticamente ou virou algo mais esporádico? Não, a gente ainda muda. A gente, no começo, mudava de 15 em 15 dias. Hoje em dia a gente vai de 15 a 20, mas não passa muito disso, assim. A gente tenta mudar o máximo possível para as pessoas não enjoarem, porque são só 3 pratos no cardápio, então se fica sempre a mesma coisa, não... O cliente mais assíduo enjoa. O cliente não enjoa, mesmo os funcionários. Eu acho que o pessoal enche um pouco o saco, sabe? De ficar fazendo sempre a mesma coisa. E como você faz a pesquisa para criar pratos como a costeleta de porco, com aquela quirera cremosa, folhas de couve cavalo nero, que é uma coisa que estava bem recente, e picles de beterraba, por exemplo, que é bem bonito esse prato. Na verdade, a gente é meio que tentativa e erro, né? A gente vai... Como todos os pratos no Petit, a gente, a parte de algum princípio, de algum ingrediente, tenta fazer coisas diferentes ou coisas não tão diferentes, mas gostosas, bem executadas. Então é tentativa e erro. Que horas que você faz os testes? O dia inteiro. O dia inteiro? Sempre que a gente consegue um tempinho, a gente, óbvio, tem toda a produção do serviço e tal, mas sempre que a gente... Isso eu falo muito com o pessoal da cozinha lá. Sempre que conseguir um tempinho de qualquer coisa, pede um ingrediente diferente, testa alguma coisa diferente. Porque eu, com todos esses outros restaurantes, eu não tô conseguindo ficar 100% na cozinha, né? Então eu fico atiçando muito quem trabalha comigo para ficar sempre testando coisas novas. Por outro lado, você tem também uma preocupação com pratos vegetarianos ou que o vegetal seja predominante, né? Tinha um canelone, não sei quando vai aparecer de novo, de alho poró recheado de ricota. Sim. Você tá fazendo também pedidas veganas? A gente faz. Eu acho que é isso. Acho que ainda mais agora com essa situação do Brasil e tal, da agropecuária, da Amazônia, acho que quanto mais a gente conseguir usar legumes, verduras, hortaliças, eu acho melhor, assim. Eu gosto muito, eu sempre gostei desde o começo. A gente sempre fez questão de ter uma entrada, um prato vegetariano. O vegano, a gente nunca fez... Antigamente, a gente nunca tinha feito específico vegano.
Mas hoje em dia a gente já tá mais nessa mentalidade do vegetariano já ser vegano também. Porque é muito mais simples e cada vez mais tem gente vegana e vegetariana em São Paulo, eu acho que no Brasil. É uma tendência, né? Falando sério, na entrada do seu restaurante que fica ali naquela região nebulosa, Pompeia Perdizes, você tem umas verdurinhas, umas ervas, uma pequena horta bem bonitinha. Essa produção dá conta de atender o seu restaurante ou é só para inglês ver? Não, o restaurante não, mas na verdade a gente consegue usar. A gente usa, vira e mexe, a gente usa em pratos específicos, assim. Por exemplo, a gente fez era tipo um cuscuz de milho com couve. E a gente usava a couve para cobrir o cuscuz. Então, ele ficava meio que escondido. E a gente usava a couve da horta, porque ela é pequenininha. Ela é uma couve manteiga orgânica, só que ela é pequena. Não é porque não desenvolveu o suficiente. Mas é muito difícil de eu conseguir de um fornecedor isso, por exemplo. Então, a gente vai na horta e usa o da horta e que a gente conseguiu suprir o cardápio inteiro. Óbvio, eu não consigo fazer um prato do começo ao fim com a horta. Mas a gente consegue pinçar coisas e colocar no prato, entendeu? Tem muito chefe que jura que consegue com uma hortinha dar conta de um restaurante. Acho que depende da horta, né? Que até pode ser que dê, mas... não daquele tamanho, Não né? daquele tamanho, com certeza. Descreve o Petit, conta como ele surgiu, onde ele fica, endereço, essas coisas. O Petit da Cotoxó, que foi o primeiro que começou, a gente começou em 2015... depois de eu ter voltado de fora, como você falou, e aí eu tava meio insatisfeito aqui, eu não sabia o que fazer, enfim, eu tava meio sem rumo, assim. E meus pais tinham uma loja de material artístico, era uma loja grande, é uma loja grande, e é na Pompeia. E aí a gente já tinha um espaço que era um café lá, na verdade. Já usava. Antigamente, quando eu tinha 12, 13 anos, eu fazia até bolos e tortas para esse café, na verdade. E a ideia foi sempre fazer alguma refeição, alguma coisa assim. E sempre muito despretensioso. A gente não esperava nada do que aconteceu, assim. Eram seus pais que tocavam o café? A loja e o café, sim. Tinham várias coisas terceirizadas. Era o pão de queijo, era da casa do pão de queijo. Eram coisas prontas já. E aí, na época, eu fazia esses bolos, fazia as tortas. Eu tinha 11, 12 anos. E aí, quando eu voltei, a gente pensou, putz, vamos tentar fazer alguma coisa naquele espaço, né? Que a gente já tem. E a gente reformou, demorou acho que 6, 7 meses para fazer a reforma. E aí, a gente abriu, em maio de 2015. E Aí foi ladeira abaixo, ladeira acima, na verdade, né? Olha, vocês estão ouvindo aí do outro lado, ele está dizendo ladeira que o Petit está em decadência, não, imagina, minha gente. Jamais. Não fui eu. Depois dizem que jornalista calunia, que lança fatos. Olha isso! Porque eu fico nervoso aqui na sua frente. Na verdade, foi ladeira acima e aí é o que é hoje. A gente não esperava. Muito bem. Como que você consegue manter preços tão atraentes desde a inauguração do Petit? Aliás, quanto custa comer no Petit? Hoje a gente tem a opção da entrada e prato sobremesa, que é o nosso menu mais autoral, vamos dizer assim, por R$ 49,90. Continua R$ 49,90. E aí a gente tem uma opção, hoje em dia a gente tem uma opção que a gente chama de PF, que é uma opção um pouquinho mais simples, assim, mais corriqueira, sabe? Porque a gente tava sentindo isso, que às vezes as pessoas não querem comer sair. Tanto? Não é nem comer tanto, eu acho que comer experiência, sabe? O pessoal às vezes quer sair para comer bem, rápido e ir embora, assim, sabe? Sabe que é uma das perguntas que as pessoas me fazem muito? Até quando a Renata Vanzetta esteve aqui, eu falei isso pra ela. Eu não indiquei o muquifo, que é o que mais arroz bomba, e feijão. Né? Pois é. As pessoas têm saudade. Mas tem de falta, comer exato. Porque eu acho que, feijão. Ainda mais nesse meio agora, a gente tenta cada vez mais se mostrar com coisas diferentes, né? Mas eu acho que também o simples, bem feito, é muito legal. E você sabe por que também eu sinto isso, Vitor? As pessoas não cozinham mais em casa, as pessoas dentro da cidade. Sim. Fazer o arroz é muito simples, mas feijão dá trabalho, sim. né? Eu tô olhando para um feijãozinho preto que tá ali na minha cozinha, tô doido pra dá cozinhar. Preguiça, né? Porque, tem que deixar de molho, não sei o quê. Tem que cozinhar, né? Exato. E eu gosto muito de fazer o feijão com todas as sobras de carne. Eu vou guardando coisas. Aliás, esse fim de semana eu fiz um prato com sobra de geladeira, era um cuscuzinho de farinha... São os melhores pratos, né? Tipo arini, mas era um genérico que eu ganhei de uma amiga muito querida aqui da casa e ficou, olha, modéstia as favas. Com certeza. Com favas, tinha favas, por isso que eu mandei a modéstia as favas. Mas são os melhores pratos, geralmente, esses de restos, assim. Restos
no bom sentido da palavra, né? Sim, sim. Não deve haver desperdício. Sim. Como que surge a mágica da lucratividade no Petit, já que ele é tão barato? Na verdade, a gente foca mais em quantidade, né? Na verdade, em quantidade de pessoas. A gente precisa de um fluxo muito grande de pessoas para ter uma lucratividade razoável, assim. Restaurante é aquela coisa, você não vai ficar milionário, a não ser que você abra um Outback, alguma coisa do gênero, sabe? Mas você vai ter uma vida boa, confortável, assim. Então, eu acho que é muito mais a vontade de querer fazer, a gente, pelo menos o Petit, assim, quem tá comigo, é muito mais a vontade de querer fazer um negócio legal, um negócio gostoso, bonito e agradável, do que correr por... Lógico, a gente precisa de dinheiro, óbvio, com certeza. Mas é muito mais querer fazer um negócio legal, que a gente se sinta bem, do que fazer uma coisa procurando dinheiro. Então, a gente foca muito em querer fazer o melhor pelo menor preço e que venha muito mais gente sempre para experimentar e entender um pouco do que é o Petit, do que a gente faz. Mas você não é daquela linha que diz que cozinha por amor, né? Porque cozinha tem que dar dinheiro, é um negócio, é uma profissão. Então, né? é isso. Eu acho que eu cozinho por amor, sim. Eu queria cozinhar muito mais do que eu cozinho hoje, com certeza. Hoje a gente fica muito mais em números, em tentar coordenar todo mundo e tal. Mas... Sim, eu cozinho por amor, mas é aquela coisa, a gente tem que ir atrás do dinheiro, mas eu não coloco na frente, não. Eu sou muito mais em fazer o negócio direito do que, às vezes, tentar fazer um negócio que não é o que eu quero só para ganhar dinheiro, sabe? Você começou a servir jantar em maio de 2018. Eu me lembro bem disso, estive lá e tal, aprovei o menu, escrevi sobre ele, mas não emplacou durante o jantar. Por quê? Então, na época, a gente estava com as Pan-Americanas muito recente, eu acho que a gente dividiu um pouco o público e, enfim, o bairro não é, que nem você falou, ele realmente é uma área meio cinza, assim. Porque é Pompeia, Perdizes, mas é bem embaixo, é quase meio que... Não é Barra Funda, mas é lá para aqueles lados. É quase Palestra Itália. Exato. Então, não tem um fluxo muito grande de gente que vai para lá. Então, é muito destino, assim, sabe? E acabou que estava muito devagar. E a gente decidiu focar em outras coisas, para ver se melhorava em outras questões, do que ficar forçando o jantar que não estava indo tão bem. Mas a gente tem planos aí pro final do ano agora, não sei, talvez. Ah, tem novidade para o final de 2019. 2019, Além de você ter levado o título de chefe revelação em 2016, no ano anterior, o Petit Gastronomia ganhou Bom e Barato. Sim. Esse reconhecimento ajudou, a crítica ajuda no negócio, a crítica profissional, digo eu. Demais. Eu lembro que quando a gente ganhou o Bom e Barato em 2015... 2015, logo no ano da abertura. Eu acho que eu até falei pra você na festa, eu não sei o que eu vou fazer agora, porque vai ter fila, não sei o quê... E foi muito isso, assim, tipo, no fim de semana da premiação, já foi uma loucura, assim, tipo, filas e filas, e a gente fez, acho que 90, 100 pessoas, quando a gente estava acostumado a fazer 40, 30 num sábado. Ah, já bombou, então? No primeiro final de semana, assim, e foi muito legal, porque foi um marco, assim, pra gente. Foi antes e depois, porque é isso, antes a gente estava acostumado a fazer 20, 30 pessoas... Aí foi 90 e 100, nunca desceu mais. Até hoje a gente tá nessa média, assim. Eu me lembro bem que você sequer tinha uma carta de vinhos. Não A tinha, primeira vez que tinha. eu fui lá, eu comprei no Eculi, que fica na mesma rua. Absurdo. Eu levei, por acaso eu falei, levei a Fabiola Cidral, minha amiga querida, foi com o marido, o Edgar, e a filha. Sim. E não tinha vinho. A Fabiola adora vinho, eu fui lá rapidamente, comprei 2 garrafas de vinho. Pra você perceber o quanto era... A gente não esperava muito, sabe? A gente meio que abriu pra tentar fazer alguma coisa, mas não muito planejado, sabe? Era um processo meio amador. Total amador. De a gente ir comprar os vinhos, sei lá, tipo, não no mercado, mas em... Não, Revelações, vinhos no mercado. Não no mercado, mas em atacados, por exemplo, assim, sabe? Daí a gente percebeu que realmente não é por aí. A gente tá fazendo um negócio amador demais, assim.
Aí começou tudo e a gente começou a investir nisso. Hoje a nossa carta é 80% orgânica, sustentável. A gente tem parceria com fornecedores. Então a gente evoluiu demais, assim, 1000%, eu acho. E o prêmio de chefe revelação também colaborou? Sim. Como foi ser escolhido, assim, uma surpresa? Foi uma surpresa, foi uma honra, eu realmente não imaginava. Foi um negócio bem diferente. Para a carreira de um cozinheiro é incrível, né? Porque eu acho que é um dos marcos que todo mundo pelo menos pensa em, que tá na carreira, que faz por amor, pensa em ter um dia um título assim ou alguma coisa parecida. E ajuda demais. Eu acho que toda premiação é uma consequência do que você está fazendo, né? Eu acho que nada é de graça, nada também é imposto. Então, você está lá fazendo, a pessoa vem, experimenta, vocês vão lá, vem e é o que é, assim, é natural, eu acho. Eu acho que é muito legal e ajuda demais em negócio, ajuda demais pessoalmente, porque você começa a crescer muito, você começa a pensar diferente do que você pensava antes, você tem mais responsabilidades, então acho Isso é bom de ouvir, quer dizer, muda também pessoal, o seu mindset. Pra mim, sim, pelo menos, forma. com certeza, porque é isso, no começo a gente era daquele jeito, tipo, eu sempre prezei demais pela comida, demais, assim, porque é o que eu sabia fazer, que eu sei fazer. Por isso que você foi premiado, não, então, dúvida. Exato. E aí, o restaurante tinha seus defeitos, com certeza. E aí, cada vez mais, depois disso, eu comecei a perceber, tipo, não é só chegar e cozinhar também, não é por aí. A pessoa sai de casa, ela vem ter uma experiência total também, né? Ela não vem só comer. Ela vem comer, ela vem estar num lugar legal, vem conhecer coisas diferentes. Aí, ser bem tratada. Ser bem tratada, com certeza. E aí que eu acho legal, tipo, em ter vinhos diferentes, ter vinhos... Hoje em dia a gente muda o cardápio de vinho também constantemente, porque é pequeno, a gente não tem uma adega grande. Então, a gente vai mudando conforme o cardápio, assim. Como surgiu a oportunidade de montar as duas filiais da Escola Pan-Americana de Arte, assim, em Higienópolis e no Jardim Paulista? Aliás, quando foi isso? Foi em 2016... Foi final de 2016. Começo de 2017, mais ou menos. O meu pai, ele é muito amigo do dono da escola Pan-Americana. Inclusive, eles têm uma pequena loja lá de materiais também. E na época eles tinham na escola uma cantina e tal, só que o dono estava insatisfeito. Ele falou, acho que os alunos mereciam coisa melhor e tal. E dessa amizade, sabendo do Petit, ele já tinha ido no Petit várias vezes. E ele falou pro meu pai, o que você acha de vocês tentarem uma coisa aqui na escola? E no princípio não foi nem imposto um restaurante e tal, só que a gente sempre foi com essa mentalidade de, putz, vamos abrir um restaurante, né, já que tem espaço, a gente tá indo bem nesse negócio e tal, vamos abrir um restaurante, né? E foi assim que começou também, muito... Na verdade, na história do Petit foi tudo muito rápido, assim, tudo, absurdo. Tanto quanto premiação, como crescimento. A gente fez 4 anos de casa agora, esse ano, em maio. Você não chegou aos 30 ainda? Não, eu tô com 29. Já me sentindo velho, mas tô com 29. Quando você faz 30? Em março, dia 26. Ano que vem só, então. Só ano que vem. Eu tava certo quando eu conversei com você. Exato, olha isso. Exatamente. Mas é isso, foi tudo muito, muito rápido. Não foi nada planejado, assim, nada. Então a gente foi meio que com a correnteza. A gente sempre com a mentalidade de se não for agora, daqui a pouco vai estar muito mais difícil, muito mais complicado, então vamos pegar a correnteza, né? Na Escola Pan-Americana, você tinha, nas duas unidades, você tinha bufês de comida que você acabou cortando por causa do desperdício. O desperdício te incomoda, o desperdício em restaurante Demais. É uma coisa constante. Como que deve se fazer para evitar essas perdas? Porque tem tanta gente passando fome. Então, na verdade é isso. O que acontece? No Petit Pan-Americana, a gente tinha essa opção do balcão de saladas. E a gente fazia todo dia 20 e poucas tipos de saladas diferentes, para ficar exposto e a pessoa ir se servir. Só que é isso, você não pode montar um balcão de saladas com buquinhas pequenas ou, sabe, parece que tá faltando. Então, você tem que fazer, tem que estar bonito, a pessoa tem que olhar e falar, olha, que vontade. E acontece o que acontece. Na verdade, depois que o pessoal vai embora, é tudo basicamente lixo, porque a gente não pode doar, porque é uma comida já manipulada. O pessoal até levava para casa, mas sobrava, chega uma hora que
todo dia levar comida para casa e o pessoal mora longe, é complicado, sabe? E a gente chegou e tava pensando e falou, vamos tentar fazer alguma coisa que a gente não tenha tanto desperdício, porque realmente dói o coração, assim. E a gente pensou e falou, putz, eu acho que o que mais desperdiça é o balcão de salada, e realmente era. E a gente falou, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Aí a gente reformulou e tá com um formato como é na Cotoxó, entrada, prato, sobremesa, que muda constantemente. Você falou do desperdício na cozinha. Eu acho que cozinha profissional, eu acho que é uma das áreas que mais tem desperdício de comida, assim. Principalmente essas cozinhas mais... que tem que ter padrão e só pode usar tal pedaço do peixe. No Petit, a gente sempre quis uma cozinha de excelência. Há um tempo atrás, a gente era assim, isso aqui não tá legal, joga fora ou passa para funcionário, enfim. Mas sempre acabava jogando fora. Hoje em dia, eu já entendi mais que não é assim. Tipo, a gente precisa cada vez mais tentar... Primeiro, usar todo o ingrediente. Isso foi uma coisa que a gente sempre fez. Usar talo, usar folha, usar raiz, usar tudo que o ingrediente tem a oferecer. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que tá muito consciente disso. E a gente acaba, mesmo que é resto hoje em dia, a gente acaba fazendo coisas que a gente vai testando. Por exemplo, a gente desidrata uma folha de não sei o quê, a gente faz um caramelo de casca de laranja. Então a gente tenta usar o máximo possível. Quem me mostrou muito isso foi quando a gente fez um Ocupa Petit no ano passado com o Raul do Bio, do Alex Atala, o cozinheiro deles, que era chefe do Bio na época. Ele me mostrou muito isso, tipo, de realmente usar tudo possível, assim. Ele usava até a pele do peixe que ele desidratava e misturava com sal para temperar peixe, entendeu? Então era uma reutilização absurda, assim. E eu peguei muito disso. Eu falei, putz, é isso, eu acho que o caminho é esse mesmo, realmente. Absurda no melhor sentido. No ótimo sentido da palavra, assim. Você falou de peixe, esse é o item que tem menor padrão? É difícil achar um peixe de qualidade ainda? No Brasil, eu acho que não... É difícil, mas não é difícil. Na verdade, tem. É um pouco mais caro, óbvio, mas isso não tem o que fazer. E eu acho que não são muitas pessoas que prezam por isso, assim, muitos empresários, vamos dizer assim, que prezam pela qualidade. Donos de restaurantes, você está dizendo? Donos e... Chefes. Não, e fornecedores também. Os fornecedores. Você tem dois problemas, então. Primeiro, no fornecimento, o fornecedor que não cuida da matéria-prima. Na pessoa que compra, porque às vezes quer comprar o mais barato. Não tem jeito. É isso que você que a gente estava falando de lucratividade, de dinheiro. Às vezes você vai ter que tirar de algum lugar, e você vai tirar de tudo, assim, sabe? Só que a gente preza muito pela qualidade. Então, a única coisa que a gente não mexe em valor é em produto. Nunca. A gente nunca tira um centavo de produto. A gente, às vezes, tem que diminuir funcionário, às vezes tem que diminuir não sei o quê, tem que diminuir material de limpeza, tem que diminuir material de escritório, mas produto a gente não mexe. É sempre o melhor, é sempre o mais fresco, é sempre o que a gente tenta achar de mais bonito no mercado, assim. 2 ou 3 anos atrás, você apareceu numa foto, eu acredito que era no Ceasa ou no Mercadão, num ensaio que a gente fez. No Mercado da Lapa. No Mercado da Lapa, exato. E você fazia compras. Você continua fazendo compras ou você já desenvolveu uma base de fornecedores confiáveis? Como é isso? Desenvolveu muitos do Mercado da Lapa, que sempre foram partes que eu ia lá todo dia para comprar, e eu acho que é legal porque tá no seu ambiente ali, tá no seu bairro. Então, pro Petit, na Cotoxó, a gente usa muito o Mercado da Lapa. E eu consegui desenvolver, lógico, não tem jeito. É impossível ter todas essas coisas e ainda ir todo dia no mercado. Querendo ou não, eu vou. Mas vou mais para pesquisar e desenvolver produtos do que para ir e comprar mesmo. Porque na época eu ia e comprava e levava, e era isso. Era uma rotina bem doida, assim. Ia no Ceasa, comprava peixe, mas com o tempo não dá. Então, na verdade, na época era essa loucura, né? De ir todo dia no mercado, e comprar, e levar, e pôr no carro, e carregar. Só que é isso, agora com mais restaurantes, é praticamente impossível, porque senão eu só faria isso, assim. Então, eu desenvolvi os fornecedores, desenvolvi parceiros,
E hoje em dia eu vou no mercado mais para pesquisar do que para comprar mesmo. Eu vou, vejo o que está mais na época, converso com o pessoal, falo assim, ó, o que tem, o que não tem, o que está para chegar, o que não está para chegar. E eles me entregam, assim. Eu sinto falta porque eu gostava muito disso, eu achava essa relação é muito legal, mas não tem jeito. Você é um colecionador de prêmios, né? Porque você levou um terceiro prêmio da Veja Comer e Beber, Sim. que foi o do Brand ano passado, no Café do Farol, do Café do Farol, no Suplicy, no Farol Santander, no 26º andar, com uma vista que é uma delícia, enfim, um lugar muito agradável. Você não está mais assinando esse cardápio, o que aconteceu? Na verdade, a gente bolou um cardápio na época pro Santander, pro Suplicy, quando eles estavam abrindo. E a ideia era realmente bolar o cardápio e formar a equipe. Então, eu formei uma equipe, bolei um cardápio e foi isso, assim. E, na verdade, a gente nunca desenvolveu mais porque eles estavam confortáveis com isso. Aí ficou por aí, acho que parece que agora, depois de um ano e meio, eles mudaram um pouco o cardápio. Mas foi isso, foi mais um negócio de abertura do que um acompanhamento 100%, assim. Em fevereiro desse ano, você sofreu um revés. A cozinha do restaurante, da Cotoxó, pegou fogo, consumiu tudo com um incêndio, parece que um problema elétrico, né? Embora você tenha queimado a cozinha, você teve sorte porque não destruiu tudo, né? Conta um pouco esse episódio, como isso te afetou, enfim. Foi uma loucura, assim, na verdade, porque é uma daquelas coisas que você nunca imagina que vai acontecer com você ou com qualquer pessoa, assim. Porque a gente sabe que restaurante tem as suas partes perigosas, mas, assim, nada que te deixe extremamente preocupado. A gente, inclusive, nem faz, por exemplo, caldos na boca do fogo do dia para noite, porque a gente tem medo disso. Geralmente a gente deixa no forno, cozinhando no forno do dia para noite, que já é programado para isso. Enfim, aí nesse dia, o que aconteceu? A gente ficou sem luz no dia anterior. Era dia 26, eu acho. A gente ficou sem luz porque estava chovendo muito. E sempre acaba a luz no bairro, isso é fato. Quase todo mês tem um dia que acaba a luz. Aí acabou a luz, só que a gente, nesse dia, a gente ficou sem luz mais do que qualquer outro dia na vida, assim. A gente ficou, acho que eram 23... Eu moro na frente do restaurante, né? Aí era meio-dia quando acabou a luz, aí meio-dia, 1h da tarde, 2, 3, 4, a gente continuou fazendo serviço. E aí, quando foi fechar o restaurante, a gente ainda estava sem luz. Ligando na concessionária sempre para falar, o que está acontecendo, vai voltar, não vai voltar? E o pessoal falou, caiu uma árvore e não sabe quando vai voltar. Aí eu fui para casa e quando foi 1h da manhã, voltou a luz na minha casa. Consequentemente, voltou a luz no restaurante porque é na mesma rua, na frente. E aí, o que a gente chegou à conclusão? Que quando voltou a luz numa descarga muito grande, passou pelo barramento, e aí a máquina de lavar deu um curto-circuito dentro dela, e o que acontece? Porque ela só enche, quando você liga, ela começa a encher de água, né? E o que aconteceu? Na verdade, ela ligou e não encheu de água. Então, ela ficou com a resistência ligada, porque ela tem uma resistência dentro e a resistência que aquece a água. Essa resistência ficou ligada. E a máquina tem partes de plástico, que são tipo umas gavetas de plástico, que você coloca os pratos. Não é plástico, é aquele polipropileno, plástico mais grosso. E fica dentro da máquina. E com o aquecimento dessa resistência, esse plástico começou a derreter, começou a pingar na resistência, começou a pegar fogo. E aí virou história, o resto começou tudo a pegar fogo. Graças a Deus, muita coisa é de inox, então não propaga tanto o calor. Só que bem em cima da máquina é o nosso estoque seco da cozinha. Então, a gente tem 3, 4 prateleiras com tudo que tem de estoque. Então, é óleo, tinha até um negócio muito louco, aquelas cargas de gás de sifão, sabe, de chantilly, que são umas carguinhas pequenas. Essa carga fez um calor tão grande que ela começou a estourar como se fosse umas bombinhas, assim. Nossa! Quando a gente chegou, tinha uma que tinha atravessado o teto e tinha parado dentro da loja, toda estourada, assim. Nossa! Então parecia tipo tiro, na verdade. A gente depois pôs na câmera pra ver, porque tem uma câmera de fora que conseguiu pegar. Você via e tinha uns clarões, assim, de coisas estourando, assim, e eram essas cápsulas. Só que a gente teve muita sorte também, porque o forno, que é um forno combinado, ele tem entrada de água. Aí a mangueira de água do forno foi absurdo, assim, porque ela estourou no sentido de onde estava pegando fogo. Então ela começou a jorrar água sem parar,
aonde estava pegando fogo. Então ajudou a apagar o fogo também. Ficou, pelo que a gente viu na câmera, ficou pegando fogo 1h30, 2 horas, mais ou menos. Quando estourou a mangueira, que começou a apagar. E nenhum vizinho notou? Nada, porque na verdade a gente tá num quintal, só que ele é meio rebaixado, na verdade. E tem um muro muito alto. Então, a fumaça em si, ela ficou lá dentro, assim. Alguém deve ter sentido algum cheiro, com certeza. Mas ninguém viu nada, ninguém olhou nada. Aí no dia seguinte, quando a gente foi trabalhar, às 8 da manhã, a gente voltou a luz, beleza, vamos trabalhar, né? A gente abriu a porta da loja, a loja tava inteira preta, inteira, assim... Foi desesperador. A gente começou a ver, olhar, foi na cozinha, parecia que tinha insufilme, porque a cozinha é toda de vidro, né? Parecia que tinha insufilme, você não conseguia ver de tanta fuligem que tinha. E a cozinha tava preta, assim, que nem esse estúdio, tava preta. Não dava pra ver nada. E foi um choque, porque é isso, você não espera você chegar pra trabalhar com o negócio todo queimado, assim. Não tinha ninguém, graças a Deus. Mas foi isso, foi um absurdo. E 3 meses depois vocês estavam de volta? 3 meses depois a gente estava de volta. A gente quis fazer o mais rápido possível, porque a gente estava numa situação muito desconfortável também. Porque imagina, fechar o restaurante, a gente não... A gente é só a gente, né? Não tem ninguém por trás, não tem sócio, não tem nada. Então a gente meio que é isso, a gente paga... vende o jantar para pagar a gente vende o almoço para pagar o jantar. Então, a gente fica dependendo muito do que entra para fazer todos os pagamentos, para comprar as coisas. E a gente não podia fazer nada, né? A gente não podia abrir, não podia... Tava um cheiro insuportável na loja. Então, a gente foi muito rápido. A gente tentou ser o mais rápido possível nessa reforma, assim. Tanto que a gente não mexeu em quase nada. A gente trocou o que tinha que trocar e já abriu. Porque senão, aí que ia ser pior ainda. Mas você está reclamando de grana, mas você tem umas parcerias, inclusive Sim. com uma marca de cerveja quando você faz eventos. Sim. Essas parcerias são lucrativas? Esses eventos são lucrativos? São bons, com certeza. Mas não é a galinha dos ovos de ouro, assim, dos ovos de ouro. Ajuda muito, mas acho que ajuda mais a colocar o evento em pé, a fazer as coisas funcionarem, do que em tirar alguma coisa pra gente. Então, é muito mais para isso, assim, para fazer o negócio alavancar. Porque a gente não tem a verba para alavancar os eventos que a gente faz hoje em dia, assim. Então, é muito mais para ajudar a criar. Vamos falar do Além-Mar. Como foi trabalhar com Iñaki Aspipart, do Le Chateaubriand, que eu já visitei em Paris, e não achei tudo isso, viu? Uhum. Não entendo como ele pode estar entre os melhores do mundo, no meu padrão nunca. E você trabalhou também com o Porrick Hayden, no Camden Kitchen, em Dublin. Isso. Né? Mais do que isso, você também se inspirou no Hayden para criar o logo do seu restaurante, Sim. né? Foi. Quem pesquisa acha, foi um mesmo. Cutelo também. E como foi essa experiência? Inclusive, foi muito legal. Inclusive, falando um pouco do logo, quando eu fiz o Petit, eu mostrei pra ele, conversei com ele, e ele achou incrível. Eu até mandei uma camiseta do Petit pra ele lá pra Irlanda. Ele achou muito legal, e eu acho isso também. Tipo, eu acho que copiar ou se inspirar, eu acho que também é uma forma de elogio, né? Não copiar, mas, né, se inspirar, na verdade. E foi uma experiência incrível, assim. Acho que foi a melhor coisa que eu podia ter feito na vida. Começa pelo Le Chateaubriand, conta como são os bastidores. Uhum. Eu gostei mesmo lá, foi de um toucinho del cielo, que é uma gema caramelizada, né? Sim, incrível. Isso é incrível. Agora a comida, até hoje, mas não então, me convenceu. Não é que seja ruim, mas... É muito experimental, eu acho. Assim, é muito fora da casinha. Mas o que eu aprendi, o que eu trouxe pra mim, assim, desse tipo de cozinha foi... Acho que a alegria de cozinhar, de estar num ambiente que é todo mundo amigo, que... eu ouvi o podcast da Renata, inclusive, que você estava falando outro dia. Renata Vanzetto. Vanzetto, que ela foi no Noma e era um absurdo, que o pessoal era muito vidrado e sério. Quem falou isso também foi a Elisa Fernandes, que trabalhou... Do Cassi? Isso, no de Cassi. E o período que era... Eu vi na cozinha, né? O período que era o Jean-François Piège era um negócio assustador. Sim, é que o pessoal acho que leva a sério um pouco demais até, assim. Mas eu acho que eu acho que eles têm fruto e eu acho que é muito, muito legal o trabalho deles também. Só que eu também sou muito extrovertido, sou muito jovem, então acho que se eu não tô numa cozinha para pelo menos
sabe, me divertir um pouco e fazer com paixão, que é isso que a gente gosta, não tem sentido. Então, lá na cozinha dele era muito isso, assim. Todo mundo era muito amigo, todo mundo saía junto e o serviço em si tinha música na cozinha, era... Quanto tempo você ficou lá? No restaurante, 6 meses. Você sabe que foi curioso? Quando eu estive, eu jantei lá uma única vez. E aí eu comecei a perguntar e eu fui fazer umas fotos. Ele ficou bravo comigo. E ele é assim mesmo. Ele não tá nem aí. Ele falou, não, mas ele não sabia quem era. Imagina, sim, quem não, mas é ele grita com o cliente. Imagina, mas cliente, aí imagina. ele disse assim pra mim, começou falando em francês, né? Bonsoir, monsieur. E começou a me perguntar se eu tinha pedido autorização pra fazer as fotos, né? Aí eu disse, não, eu sou insolente mesmo. Aí ele deve ter gostado, porque ele também é assim. Exatamente, por isso que aí funcionou a nossa conversa. Mas é isso, é uma pessoa muito... Ele é rigoroso, porque assim, os pratos, querendo ou não, eles têm uma técnica, tem um apreço muito, muito grande também pelos produtos. Mas é isso, assim, acho que esse negócio de ser muito descontraído e ser muito família, sabe? Todo mundo muito, muito legal. Acho que foi mais isso, assim. E no Hayden? O Hayden foi um negócio mais... O Camden Kitchen foi um negócio mais... Também era muito família. Ele era uma pessoa incrível. Era eu, ele, mais uma pessoa na cozinha. Eram 3 pessoas na cozinha. Era a população toda de cozinheiros. Exato. 3 pessoas. Por isso que eu comecei... No Petit era eu e mais 2 no começo também. Então, Me lembro bem disso. Era muito isso, assim. E era isso. Eu fazia tudo e, sabe? E aí, na verdade, eu trouxe muito isso de lá. Era muito família, muito legal. Mas eu comecei a aprender muito mais sobre o negócio com ele também. Ele também era sozinho, o restaurante era dele, era só dele. A família apoiava, mas não era tão presente quanto a minha, porque era dentro do restaurante, né? Dentro da loja. Dentro da loja, exato. Exatamente. Se meu pai ouve eu falando que é dentro do restaurante, ele me mata, eu acho. Seu pai é tão tranquilo, gente. É verdade. Aí eu aprendi muito sobre negócio com ele, porque eu perguntava, como é que é ter um restaurante, como é que é fazer pedido com fornecedores, eu via muito isso. Isso você não aprendeu na escola quando você ficou em Lyon estudando? Foi um ano? Foi lá no Instituto foi um ano, Na verdade, não muito, porque, querendo ou não, você não tem tanto contato, assim, com fornecedores, com a questão também administrativa, é muito mais a mão na massa, a cozinha mesmo. Até porque o curso que eu fui fazer era um curso para profissionais já da área da gastronomia, para se especializar mais. Então, não. Mas aí no Camden Kitchen, sim, eu comecei a ver, desde tabelas de pagamentos até tudo, busca de fornecedor. Então é isso, era tão pequeno que ele fazia tudo e eu estava sempre lá. A gente trabalhava das 9 da manhã até 1 da manhã, todos os dias. A gente folgava segunda e domingo. Então, todos os dias eu estava lá todas as horas. Então, eu acompanhava, eu gostava. Era frio fora, então eu falava, eu vou ficar aqui dentro, porque é mais legal, sabe? E aí, eu peguei muito desses outros quesitos de um restaurante, assim. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Minha primeira pergunta não é nem tão rápida assim, né? Essa história de você querer conhecer a cozinha dos restaurantes quando você era criança e você ia almoçar fora ou jantar fora com seus pais, é verdade ou é lenda? Absolutamente verdade. Na verdade, é isso. É mais do que ter o pessoal que cozinhava em casa, eu comecei a gostar de restaurante porque eu ia nos restaurantes. E porque eu achava incrível, assim. Eu achava a logística legal, eu achava tudo muito legal. Tem a ver com o desejo de se profissionalizar quando se é criança ou é gula? Acho que um pouco dos dois, na verdade, pra mim. Eu gostava muito de comer e é isso. Um guloso, confesso. Exatamente. Se o Vitor Dimitrov não fosse cozinheiro, o que ele seria? Putz, não existe. Essa profissão não mas inventaram. Você sabe que eu nunca pensei, nunca fui atrás, porque eu nunca gostei de estudar muito. Então, na época, quando eu soube que eu ia cozinhar, eu já queria cozinhar. Então, eu nunca parei pra pensar, assim. E quando você decidiu que iria ser cozinheiro e por quê? Eu acho que é isso, uns 15, 16 anos, porque eu gostava muito, literalmente, assim. Cozinhava todos os dias em casa, tinha livros e falei, é isso. Quais chefes no Brasil te inspiram? Rodrigo Mocotó. Rodrigo Oliveira do Mocotó, né? Aqui, né? Eu já virou, porque ele assina nas redes sociais, mas nas redes sociais ele é Rodrigo Mocotó. Exato. Rodrigo Oliveira,
Roberto Sudibrac, putz, Helena Rizzo. Só 3. Não precisa fazer uma lista, agora você vai ficar em Mas saia justa gente. com eles. Acho ótimo. Ó, os 3 que ele lembrou, só para vocês gravarem aí, ó, para perder a amizade. Então temos Rodrigo Oliveira, Roberta Sudibrac e Helena Rizzo, né? Desse trio, Helena já esteve aqui, já foi entrevistada. Fora do Brasil, você tem ídolos culinários? Um monte. Thomas Keller, quem mais? Porky Hayden. Não, mas é lógico, tipo, eu acho que é gente que não precisa ser um cara incrível também, assim, sabe? Não precisa ter um restaurante Michelin, acho que eu gosto de gente que tem cozinha original. Longe da admiração, quais chefes são seus amigos? Paulo Chin, Fred Cafarena do Faran, que inclusive a gente tem um projeto juntos. Paulo Chin do Comar. Fred Cafarena do Faran, Salunu. O Goya do Takadaru. O Thiago do Tantan. Thiago Banares. Esse pessoal que tem mais ou menos a minha idade e tá fazendo uma culinária incrível. E deu pra fazer inimigos? Não, que eu conheça, não. Declarado assim, ninguém. E você jura que você não trabalha pra ficar rico? Não trabalho pra ficar rico, não. Continua surfando no skate? Agora que eu tô emagrecendo, vou voltar. Tinha abandonado? Tinha abandonado um pouco. Nós vamos para a nossa última sessão, receitinha. O que tem no cardápio hoje? É uma coisa que eu gosto muito, na verdade, que é uma invenção meio maluca, mas que dá certo. É um bolinho de chuva de azeitona com bacalhau, que é uma delícia. Na verdade, a gente faz uma receita de bolinho de chuva normal, caseiro, só que a gente coloca um pouquinho, em vez de colocar fermento, a gente coloca um pouquinho de levain. Explica o que é uma receita de bolinho de chuva? Porque quem nunca fez, pra mim, tudo é normal. É verdade. Farinha, ovo, leite, fermento e sal e açúcar. Aí, na verdade, a gente faz o quê? A gente tira um pouquinho do açúcar, faz uma pasta de azeitona, tipo uma tapenade. Então, a gente bate a azeitona sem caroço. A azeitona pode ser a verde, pode ser a roxa. Tanto faz a cor. Tanto faz. Eu gosto muito da roxa, que fica um sabor mais intenso, assim, uma cor legal. A roxa é vulga preta, né? Preta, exato. E aí a gente faz a gente mistura esse purê de azeitona na massa. A gente faz umas bolinhas de bacalhau desfiado temperado. Então a gente cozinha o bacalhau com azeite, baixa temperatura, 60 graus no forno. Desfia, mistura com um pouquinho de cebola, alho e ervas. Aí faz umas bolinhas com o bacalhau mesmo e mergulha nessa massa que ela é mais líquida. Aí frita. Então fica tipo um bolinho recheado de bacalhau. Só que o bolinho é tipo um bolinho de chuva com azeitona. É muito gostoso. Petisco. É um petisco. Como com o quê? Cerveja, vinho? Cerveja, com vinho vai muito bem também. Vai bem com tudo, na verdade. Porque é um petisco bem democrático, eu acho. Apesar de ter bacalhau. Bacalhau é democrático. Vocês estão Apesar ouvindo, de ter bacalhau. Não fui eu que disse isso, caros ouvintes. Mas é isso, você pode usar, porque não precisa ser o bacalhau aquela posta, pode ser o bacalhau desfiado já, que você compra, não é caro. Você vai ver que é um negócio que dá pra ficar legal. E dá pra sabe, falar, bacalhau. Muito bem, vamos fazer bolinhos de chuva de bacalhau com azeitona. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o chefe Vitor Dimitrov. Muito obrigado, Vitor. Obrigado. Até a próxima sexta, um abração a todos.